Bom dia. Bom dia. Intenções da missa. Hoje vai ser para Dr. Manuel Alberto Freire Machado, Américo Feliciano Camarinha, Engenheiro Nelson Costa de Cunha, Maria Rodrigues Oliveira, marido e filho, João da Silva Costa e esposa, Jorge Moisés Alessandro, Moisés Lia, José Luís Soares Pereira e esposa, Manuel Carvalho e esposa, Maria Amélia Tinoco Fernandes, Mário Rodrigues de Costa, Ana Joaquim Ferreira, marido, filho e netos, Emília Pereira de Silva, Avelina Soares, esposa e filha, Marisa de Paz e marido, Tadeu Luiz Vicente, Aldesia Mota e Manuel Ribeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amadas e amados de Deus, povo cristão, que fazemos parte realmente desta classe. Vamos ouvir daqui a pouco a leitura do Antigo Testamento, nosso profeta, pai da fé, Abraão, que primeiramente Abraão, passando depois a Abraão, depois passamos por Timóteo na carta de São Paulo, devidamente com o maravilhoso salmo e o canto que vamos ter antes do Evangelho e depois do Santo Evangelho de Mateus, que hoje vamos ser iluminados por uma luz resplandecente. Vamos perceber, desde o princípio até esta luz que nos vai ressurgir, perceber o porquê deste caminho como cristãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, por amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos e gloriosos mistérios, reconheçamos as nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, eu pequei por muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, minha culpa, minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tendo compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor,
tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, nosso Deus, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Podem sentar-se um bocadinho. Leitura do livro dos Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família, a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçar. Por ti serão abençoadas todas as nações da terra. Abraão partiu, como o Senhor lhe tinha ordenado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da segunda epístola do apóstolo a São Paulo de Timoteu. Carisma. Sopra comigo pelo Evangelho. Apoiado na força de Deus, Ele salvou-nos e chamou de sanidade, não em virtude das nossas obras, mas do seu próprio desígnio da sua graça. Esta graça que nos foi
dada de Cristo Jesus, você de toda a eternidade, manifestou agora pelo aparecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruía a morte e fez brilhar vida de imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós. No meio da nuvem luminosa ouviu-se a voz do Pai. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós. No segundo domingo da Quaresma, a palavra de Deus define o caminho que o verdadeiro discípulo deve seguir. É o caminho da escuta atenta de Deus e dos seus projetos, da obediência total e radical aos planos do Pai. A vida do cristão pode ser comparada a um caminho que deve ser percorrido junto do Mestre. A primeira leitura ensina-nos o primeiro homem que se pôs a caminho para responder ao chamamento de Deus, foi Abraão. Homem de fé que vive numa constante escuta de Deus, que sabe ler os seus sinais, que aceita os apelos de Deus e lhes responde com obediência total. A segunda leitura exorta o discípulo a não desanimar diante das dificuldades que vai encontrar ao longo deste caminho. O Evangelho que vamos escutar relata a transfiguração de Jesus, recorrendo a elementos simbólicos do Antigo Testamento. O autor apresenta-nos uma catequese sobre Jesus, o Filho amado de Deus, que concretiza o seu projeto libertador em favor dos homens através do dom da vida. Aos discípulos desanimados e assustados, Jesus disse: o caminho do dom da vida não conduz ao fracasso, mas à vida plena e definitiva. Segui-o, vós também. Pai Santo, Deus dos nossos pais, bendizemos-te, agradecidos porque a mensagem da transfiguração de Jesus, teu Filho, antecipa a glória luminosa da Páscoa e da ressurreição. Tal esperança dá alento à nossa vida errante, especialmente quando esta apresenta o lado ferido da cruz com Cristo. Quando nos cercam a escuridão e a dúvida, o temor e a fadiga. Em Jesus, como aos apóstolos no Tabor, diz-nos: levantai-vos, não temais. Eu estou convosco no caminho e na linha do horizonte. Desperta já a aurora pascal. Faz, Senhor, que cumpramos as exigências da fé que nos pedes, escutando Jesus, o seguindo dos seus passos com alegria. Amém. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levou-os em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou resplandecente como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias a falar com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda ele falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-o. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: Levantai-vos, não temais. Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão Jesus. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Meus companheiros e amigos, nesta jornada sempre da Eucaristia santificante, que é aquela que nos liberta na presença viva de Jesus, mas também nos aproxima do seu coração, ao coração de Deus, ao coração da Imaculada Conceição, também porque ela e dela realmente temos este Jesus, que São Mateus, nas palavras tornadas e nesta forma de parafrasear o que Jesus nos disse e que hoje nós aqui escutamos. Ouvimos a primeira leitura, iniciando sobretudo os cânticos. Esta que sempre alegria maravilhosa, e por isso um bem-aja de agradecimento às vossas vozes e também aqui à nossa organista. E toda esta presença sempre de carinho especial. Mas o que hoje precisávamos de falar, sei que poderia cansar-nos, parece, mas dava uma grande pregação que seria o que eu gostava de fazer. Porque desde a Semana Transacta, quer dizer, de domingo passado, do deserto, Jesus 40 dias no deserto, assim também os profetas passaram por este caminho para se purificar no silêncio do amor, agarrar aquilo que Deus lhes quer dar, informar, conduzir, caminhar, para que de facto viesse e se mostrasse a salvação. A salvação é este caminho todo, desde o Velho Testamento, quer dizer, do Antigo Testamento, da tradição, até ao Novo Testamento, mas sobretudo aos nossos dias, que continuamos na tradição com o Novo Testamento. Nós somos aqueles que transportam a palavra de Deus, ora na minha boca, ora na vossa boca. E a palavra de Deus que nós vamos
ainda perceber algumas coisas, só surge, só se mostra que Deus está vivo dentro de nós, na pessoa do seu amado Filho, no nosso testemunho, na nossa atitude, nas palavras que nós produzimos uns com os outros, no nosso sorriso, na nossa alegria e também, por que não, no nosso sofrimento. Ora, então ouvimos a primeira leitura do Antigo Testamento, digamos assim, do Gênesis, mas que a figura deste profeta Abraão, que primeiramente era Abraão e depois, mais tarde, quando foi destinado para uma nova terra, foi-lhe dado o nome de Abraão, porque realmente ele, como profeta, como pai da fé, e aqui seria o pai não só da missão, mas o pai mundial para todos nós, da sua presença de fé. Este homem, já da idade avançada, com 75 anos, não tinha filhos legítimos. Não tinha filhos e Sara, sua mulher, era estéril. E quando ele escuta a voz de Deus, porque naquele tempo ele escutava muitas presenças, figuras, aqueles deuses que naquelas alturas se falavam, e que hoje, por aí, andamos a falar na mesma. Há muita gente que fala de muitas formas de acreditar. Não vamos falar de fé, vamos formas de crenças. Naquele tempo também se passava assim. Entretanto, Abraão, obediente até ao último momento. Isto é sempre a grande importância da fé, é a obediência. Escutou a voz de Deus nele e que o convidou a uma nova terra, a um novo caminho, a um novo povo, a tal forma de universalizar tudo para os dias de hoje. Abraão, aqui já, caminha na clã dele, que era o grupo da família, dos amigos, das terras que tinha, deixou tudo, pai, familiar, para seguir, com o projeto de que também ele iria ser pai. Mais uma vez, ele interrogou-se como, com a idade que tinha avançada. Sabemos perfeitamente que daí vem Saúl, e experimentado depois, naquele monte levado, se ele sacrificava o próprio filho, e já sabemos a mão do anjo que vem salvar todo este caminho. Mas Abraão vai descobrir uma nova terra. Nós sabemos que o que ele procurava era o plantio, quer dizer, era trabalhar na agricultura, era o que se vivia naquele tempo. Foi para uma terra distante, para perto da Turquia, entre a Mesopotâmia, daquela zona toda, e entra para a Turquia, hoje Turquia falada. Ele desenvolve toda a sua ação e chega lá. O que é que ele ia fazer? Foi de mãos vazias. Mas chegou a uma terra porquê? Uma terra precisa ser plantada. Não! Ele foi para uma terra onde existia já o capim, onde ele ia realmente produzir para o gado que ele levava com ele. É isso a condição de que este homem, este gado, que era em animais irracionais, tornou aos animais racionais, que era realmente a presença da fé, a presença do amor e a presença da verdade. Sempre na obediência clara a Deus. E assim, daí vem a descendência. Depois, já sabemos bem, de Saúl nasce Jacó. E Jacó dá 12 filhos, 12 tribos. E por estas coisas que vós sabeis também através da Bíblia, da Sagrada Escritura e da catequese que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, percebemos estas coisas. Vamos lá percorrer os caminhos. Então, entramos desta leitura no cântico realmente que escutámos do Salmo, sempre lindíssimo, Salmo 32, que realmente nos abraça o coração a ouvir estas grandes meditações, estas reflexões e, sobretudo, a harmonia destes cânticos. Sempre num louvor constante a Deus. Chega-nos a carta de São Paulo. Como nós sabemos, este apóstolo, escolhido também por Jesus em Deus, para mostrar o seu caminho. Paulo estava preso quando coloca Timóteo, nesta segunda carta, a desenvolver a sua missão evangelizadora. Era um jovem rapaz, se assim posso passar o termo das palavras, em que, de facto, Paulo o agarra, o evangeliza, sendo ele um menino frágil, mas levou-o e percebeu
qual era o conteúdo de amor no seu interior, da oração com que vivia e na devoção com que permanecia. E assim levou na primeira carta que nós escutámos já em tempos dos Tessalonicenses, e ele foi evangelizando aquilo que, através de Paulo, pedia e que nós escutámos na leitura e que escutámos sobretudo no que o nosso irmão aqui exprimiu para todos nós naquela aclamação, ou seja, naquela declamação, naquela leitura em que realmente ficámos a perceber. Ouvimos a saudação do pré-evangelho, sempre nessa alegria, no tempo pascal, este pascal roxo, leva-nos não só à tristeza, mas também nos leva, pelos disparamentos, a uma alegria, a uma nova descoberta, o aparecer, e por isso no Advento, do Messias Salvador, ao ressurgimento, que já em Abraão também se anuncia que ele estava para chegar. E aqui, mais uma vez, nós estamos nas 12 tribos. Reparai os 12 apóstolos depois a ser chamados. E toda esta formação da vontade de Deus nasce claramente nesta grande alegria de assumir que é um povo eleito e um povo para a salvação. Faltava uma figura que São Mateus nos coloca aqui. Nas palavras de Jesus, claro. Faltava realmente o Filho da Virgem Maria, aquele que se deu ao mundo através da vontade de Deus, no ventre maternal da Santíssima Mãe de Deus. E Jesus vem para nós mostrar-se nesta grande e ilimitada bondade de amor. E, dentro da evangelização que a semana passada ouvimos ele a presenciar o seu silêncio, a reviver o momento e as tentações para mostrar que nós também somos continuamente tentados. O demónio está em todo lado. É uma figura que nós hoje não gostamos muito de falar, mas o demónio está em todo lado, está nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, na nossa boca, nos nossos costumes, nos nossos afazeres. E aí é que nós temos que o saber combater. E por isso só o podemos combater quando, como eu gosto de vos dizer, junto e não só no sacrário de Deus, no sacrário do amor, que também será o sacrário do nosso coração, dentro da oração, dentro da perseverança constante de nos humilhar para nos humildarmos à palavra de Deus e daí realmente sermos fortes, rijos, corajosos, destemidos neste mundo em que vivemos, que quantas vezes o dizemos cruel. É cruel pelas tentações, mas é ânimos, porque é a alma de Deus, na figura de Jesus, que está conosco para nos conduzir, caminhar. E então, Jesus, para mais uma vez mostrar àqueles que escolheu, que nós sabemos 12, entretanto leva estes 3. Reparai 3. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, Ele próprio coloca mais 3 elementos para os levar a um local desconhecido, que se chama, eu conheço, pelo nome Tabor. Não temos a certeza se é mais para a esquerda, se é mais para a direita. Pouco importa a forma geográfica das coisas. Interessa efetivamente o monte mais alto. Faz lembrar o quê? Aquele monte. Faz lembrar, se vocês se centrarem, e que nós às vezes no nosso egoísmo agarramos-nos e não nos despejamos, não nos soltamos, porque não queremos refletir porque é que temos um umbigo. E centramos as coisas para nós. Reparai a forma do umbigo como é. Ele alarga-se e tem aquela pontinha mais para cima. A pontinha é o alto do Monte Tabor. O alargar é a planície existente junto desse mesmo Monte Tabor. Nós caminhamos, reparamos na planície, subimos e encontramos o quê? Realmente este monte. Onde Jesus subiu para mostrar e provar realmente a sua luminosidade eterna e reviver junto daqueles que podiam testemunhar, e aqui Mateus testemunha, nesta forma das suas palavras, o acontecimento. Foi lá e Jesus, como nós sabemos, transfigurou-se. Jesus transfigurou-se.
Eu não me cansava de dizer que Jesus se transfigurou. E sabeis porquê? Porque quero perguntar a cada um de nós, porquê que também nós não nos podemos transfigurar? Não na luminosidade divina, mas transfigurar nesse grande amor, quer dizer, de arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Desnudai-vos das faltas que colocais e apreciai as coisas do alto. É esta transfiguração que temos também que fazer dentro de nós para nos purificarmos, santificarmos e para caminharmos efetivamente um dia em ordem à pátria celeste. Caríssimos, irmãs e irmãos, assim Jesus se mostrou naquela luz em que o profeta Moisés e Elias junto. Os profetas disseram alguma coisa a Jesus que os apóstolos não entenderam. É preciso que nós possamos entender esta mensagem. O que ele estava a dizer e a combinar com Jesus naquele momento resplandecente daquela luz luminosa, estava a falar da sua morte. Porque a sua morte que era o caminho realmente da cruz. Da cruz que mostrava aquilo de mais importante que temos hoje como cristãos, a ressurreição. A presença viva de Jesus em cada um de nós. Era a conversa, digamos assim, naquela forma, daquele resplandecer de luz. Mas, quando Jesus, e dentro desta recomendação toda, o que é que Pedro diz? Já sabemos que Pedro estava ainda muito humanizado. Ainda não tinha percebido porquê e caminhava como apóstolo e seguidor de discípulo de Jesus. Ainda se tornava muito homem. Ainda olhava para as coisas materiais como os olhos da humanidade. Jesus queria que eles olhassem para as coisas do mundo de uma forma espiritualizante, de uma forma salvadora, de um jeito que seria a recompensa eterna. E aqui, quando ele fala de uma tenda para aqui e para ali, nós sabemos que ele não levava material nenhum. Tinha que ir procurar. Tinha que subir novamente, tinha que descer novamente o monte e tinha que subir novamente para ir buscar. Não iam petrechar-se com nada. Portanto, tudo isto é figurativo. É uma forma de imagem que se cria para se poder dizer as coisas. Então, das tendas. Entretanto, Jesus apresenta-se tal e qual está nos céus. Tal e qual está no teu coração, no meu coração. Basta sentir que este santuário do amor é luz. E se sentir que este santuário do amor é luz, esta resplandece dentro de nós. Então, temos aqui esta grande maravilha. Jesus resplandece e mostra-se. Não foi Moisés, nem foi sequer Elias que provocou a luz. A luz está lá. A luz é Jesus, o Filho de Deus vivo. Ele é que é luz. Ele é que iluminou aquele espaço todo. Ele é que criou esta imagem aos discípulos para mostrar como é a essência e a grande verdade do essente, é como na filosofia se fala, no céu. Quer dizer, esta grande graça, e como São João da Cruz diz, quem não pensar na cruz, quem não viver a cruz, não conhece a glória de Deus. Logo, nós temos que repensar estes momentos ditos por estes grandes santos que temos na história da vida, que são também a história realmente da pátria celeste. Para terminar e dizer-vos esta grande alegria quando Jesus toca, reparei o toque, eles estavam hipnotizados por aquilo que viram. Jesus foi tocado. Eles abriram os olhos, atordoados, e quem viram? Jesus. Aquilo que esteve sempre com eles, aquela grande luz e tudo quanto eles colocaram para ver, Jesus provou-lhes, mas eles estavam adormecidos, mais ou menos. Como vão estar adormecidos, e Pedro sobretudo, no Monte das Oliveiras, no Getsemane, quando Jesus pede para orar, e Pedro disse que sim, muito bem, e daí um bocado adormeceu com os outros. Porque ainda não estavam despertos de dentro para fora, mas estavam a querer estar despertos de fora para dentro. Há uma diferença muito grande
Quando nós, no mundo exterior, vivemos e colocamos esse mundo exterior, pensando que é Ele o Salvador. Não. O Salvador é o mundo da interioridade, é o mundo que cresce na espiritualidade, é o mundo que deixa-nos o abandono para tornarmos fortes, ricos na imagem e no coração de Deus. Estas são a grande mensagem que Jesus colocou naquele grande mundo. Não nos esqueçais, irmãos e amigos, o que é realmente aquilo que nós humanamente podemos pensar e que eu disse há pouco. E não me canso de querer repetir. Olhai a imagem do umbigo e pensei e pensai aquilo que nós somos quando o nosso egoísmo está muito penetrado sempre dentro de nós. Quanto a nossa falta de caridade está sempre no nosso umbigo. Quando o jeito que temos de olhar que temos para o outro, maldizente, de falsos. Porque passamos uma vida a falsear o nosso companheiro, o nosso amigo, o nosso vizinho, a nossa família. E quantas vezes não damos conta que nos estamos a falsear a nós próprios? Sabeis porquê? Porque aquele que o Padre Léo falava, o encardido, aquele que nos coloca nódoas, aquele que caminha e sabe também tudo de nós, assim como o Pai Celeste sabe muito bem como nos enganar. E Ele engana-nos, provocando-nos nesta vida humana. Conhecemos tudo e o projeto da vida. Não é tudo mal. Nós é que podemos tornar as coisas do mundo mais mal do que aquilo que elas são. Esta forma de podermos repensar, esta forma da gente se desaproximar dos nossos irmãos, esquecendo-nos, desde o princípio que ouvimos aqui da tradição, de reunir, de obedecer, de caminhar. Tivemos Abraão e tivemos sucessivamente os outros profetas todos que nos vieram dar estas grandes indicações. Não vou falar de uma forma histórica do tempo antes, realmente muito antes de Cristo, mas Abraão são 1900 anos antes de Cristo. Quase 1900 anos, porque estamos em 2000, estamos nós. Reparai, esta similitude. Antes de Jesus vir a fazer-se homem, igual a nós, não, e porque se diferencia na divindade, mas fazemos há 2000 anos Jesus esteve connosco. Felizes Pedro, feliz Tiago, feliz João e feliz também os outros 9 que o conheceram e aquele povo que o conheceu, que não soube estimar Deus na terra e não souberam louvar. Hoje nós estamos um bocadinho agarrados à túnica de Abraão, que na altura Abraão, agora Abraão. Nós estamos agarrados. Sabeis porquê? Porque estamos a ser conduzidos e acreditamos neste momento e aqui no que estamos, pela fé. Assim temos o nosso pai, o profeta da fé, Abraão. E nós, pela fé, passado 2000 anos, estamos precisamente cientes, esclarecidos destes grandes valores de que o Filho do Homem, ao entregar-se na cruz, a cruz que é de tal forma em grego, que significa salvação, salvação que significa união clara, junto realmente de Deus na Jerusalém do Alto. E porque nós caminhamos neste sentido, para tal, sempre levando connosco o silêncio da alegria, mas as palavras da oração. E a palavra de oração que te arranque, de facto, essas nódoas que possas ter dentro de ti. E só perante e vivendo realmente o momento da oração. A oração é rezar. É rezar por aqueles que nós queremos, mas é rezar para que cada vez seja melhor. E aqui é que eu conquisto o caminho do amor e vou de encontro à salvação divina. Porque vamos de encontro à salvação divina e estamos a dar continuidade à Sagrada Eucaristia para entrar no segundo momento. Vamos professar a nossa fé.
creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nós a salvação dos seus céus. Encarnou o Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. No lado divino e sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, neste tempo santo da Quaresma, Cristo anuncia a vitória da vida sobre a morte. Peçamos a Deus que nos faça escutar a sua voz, dizendo com fé: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os bispos e os presbíteros, a ele unidos, recebam a graça de sofrer pelo Evangelho e ponham a confiança em Deus, como Abraão, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os governos das várias nações defendam os cidadãos e os seus direitos e tudo façam pelos mais pobres e esquecidos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os doentes e todos os que sofrem vivam unidos à cruz do nosso Salvador e um dia cheguem à contemplação da sua glória, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis que se reúnem ao domingo deem testemunho de Jesus Cristo, luz do mundo, aos que lhes pedem a razão da sua esperança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que esta Assembleia de Cristãos, à medida que comunga o pão do céu, se transfigure como Jesus no Monte Santo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui presentes, pelas nossas famílias, por aqueles que nos pedem nas intenções, lembrando também as intenções dos nossos irmãos que hoje celebramos a Eucaristia, dos pobres, presos, abandonados, pelos que sofrem, por aqueles que precisam, de facto, de uma palavra amiga e que nós não faltemos com ela, pela paz do mundo, essencialmente. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, no monte da transfiguração, nos mandaste escutar o vosso Filho. Atendei a oração que o seu Espírito fez nascer nesta Santa Assembleia, pela Igreja, pelo mundo e por nós mesmos, por Cristo nosso Senhor. Amém.
que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor das mãos desse sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e para a sua santa Igreja. Esta oblação, Senhor, dos nossos pecados e santifica o corpo e o espírito dos vossos fiéis, para celebrarmos dignamente as festas pascais por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes o monte santo e esplendor da sua glória, para mostrar com o testemunho da lei e dos profetas que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os coros celestes, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons e derramai sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Bispo de Roma, o nosso Arcebispo José Fernando, todos os bispos, sacerdotes e todo o povo de Deus. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, da vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença, tendo misericórdia de nosso Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo e nosso padroeiro, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor, ousamos dizer, como Ele nos ensinou: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Vamos receber a vida eterna. Amém. A comunhão do vosso corpo e sangue, Senhor Jesus Cristo, pela vossa misericórdia, e sempre esse remédio para a alma e para o corpo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Santíssimo Sacramento. Alma de Cristo, Santificai o corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, enviai-me. Água lavada de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu cônjuge dos ouvintes, diante das vossas chagas escondei-me. Não permitais que se separe de vós, do inimigo maligno que defendei. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me para vós, como globo, com os santos, os santos séculos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço perdão para os que não creem, não esperam e não os amam. Graças e louvores se deem a todo Ao momento. Santíssimo Sacramento. Oremos, alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Abençoai, Senhor, os vossos fiéis com a bênção perpétua e fazei-os aderir de tal modo ao Evangelho do vosso Filho unigênito, que sempre possam aspirar e alcançar a glória que Ele manifestou aos apóstolos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito obrigado pela vossa presença. Um santo e bom domingo. Também peço nas vossas orações particulares se lembrarem de todos os nossos irmãos que acabámos aqui por rezar, por essas mesmas intenções, essencialmente também pelas vocações. E pelas vocações em igreja e na nossa igreja, que temos agora várias vocações femininas. Estão a renascer vocações, ora franciscanas, ora agostinianas, de senhoras que decidem, de facto, por si, se calhar por chamamento, porque não, e é certo, chamamento de Deus, se tem entregue, estamos a criar, de facto, agora um movimento de senhoras, meninas, que por si, ou em celibato ou não, se entregam à vontade de ser religiosas. Estamos a ter uma grande procura e a nossa oração é sempre muito presente e cada vez o possamos fazer mais para que sejamos uma igreja viva, que a igreja é toda de Cristo, não há igrejas separadas, todas são de Cristo, cristãs, apostólicas, com sucessão, estamos juntos com o Senhor Jesus e diz que ouvimos a palavra dele. Muito obrigado, Deus vos abençoe e eu, em nome do Senhor, vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Vamos todos guiados pela esperança, confiados no braço do Deus forte, entre as luzes e as sombras do caminho que nos conduz à terra prometida, entre as luzes e as sombras do caminho que nos conduz à terra prometida. Escutemos a voz que chama ao povo.